Opa, tudo bom? Então, recentemente eu parei pra pensar nisso, uma parada meio doida pra refletir, que é referente a jogos de terror nos últimos anos. Uma sensação que eu tenho que não é única, a ideia de que formatos assim tendem a chamar a atenção de crianças é absurda dependendo da forma como eles abordam o assunto. Ao menos a minha infância inteira eu passei acompanhando jogos de terror que aos poucos iam crescendo. Peguei bem o comecinho da época que o FNAF lançou, uma franquia que lançou muitos jogos, pouco a pouco fui acompanhando a história dos mesmos pelas teorias. Não muito tempo depois, em 2017, lançou o jogo do Band, que também acompanhei bastante desde que lançou, ainda quando tava naquele processo de lançar capítulo por capítulo, que era um saco de esperar. E agora, não há muito tempo, em 2021, lançou o Pop Playtime, que também chamou bastante atenção de todos os públicos no geral. Não só por ter a ideia de criar um jogo em um formato que funciona, que conseguiu desenvolver uma ideia relativamente nova em cima das mecânicas que eles mesmos criaram, também fazendo uma forma de desenvolver uma história por trás disso tudo que estava acontecendo, deixando pistas que também abrem brechas para teorias a respeito da história do jogo. Não só isso, mas também já adiantando que existe um antagonista na história com poucos sinais, apesar de bem apresentado, mas por enquanto ignora tudo isso. Vamos pensar no que realmente fez o Pop Playtime chamar tanta atenção assim. Não só ele, mas também dá pra colocar os outros dois jogos no meio disso. E pelo que dá pra ver, existe algo em comum entre esses três jogos. Mesmo com mecânicas diferentes, histórias diferentes, abordagens diferentes, os três têm mascotes que chamam a atenção por serem mais voltados ao público infantil. Bonecos, animatronics, visuais extremamente fáceis de serem assimilados com personagens que chamam a atenção de crianças. Não sendo à toa, os três jogos também utilizam isso na história como fator de terror ou para agregar no jogo em si, o que propositalmente ou não, no começo acabou criando uma fanbase muito alta em cima disso. Mesmo tendo um público adolescente e adulto, a probabilidade de ter crianças ali no meio é bem alta. E eu digo isso como experiência própria. Isso chama atenção e às vezes nem é no mau sentido. Eu achava interessante o modo que o FNAF abordava a história do primeiro jogo em cima do papéis da pizzaria, sem deixar muito claro o que estava acontecendo, abrindo margem para o próprio jogador interpretar o que está acontecendo na história do jogo. Mesmo que abra oportunidades para teorias erradas e bem sem sentido, o jogo ainda assim tem uma só história, que cria mais curiosidade em tentar achar a conclusão correta da história. O que não se torna exclusivo do FNAF. O Pop Playtime conseguiu recriar uma sensação extremamente parecida quando se trata da história do jogo como um todo. Mas inegavelmente, a atenção que todos eles chamaram pelo mascote que tem no jogo é absurdamente alta. Pena que depois do FNAF isso só tem ficado meio genérico, jogos que colocam mascote para chamar atenção em um jogo de terror, ou até jogos que começam com contexto simples e depois ficam nesse estilo, colocando jumpscare só para você tomar susto de graça, não por medo, mas sim porque o jogo coloca um barulho alto e um bicho na sua tela. O que se torna tão diferencial dos jogos que dão certo nesse estilo, eles realmente conseguem criar um contexto, uma tensão, uma conexão com os personagens e principalmente sem exagerar com esse susto sem motivo. O que também permite que a própria comunidade do jogo comece a falar sobre esses personagens, segredos dentro do jogo e coisas que você nem sequer percebeu que tinha acontecido. Mas aí, por outro lado, existe o Garten of Banban, que é um jogo que cresceu por simplesmente ser tosco. Sério, pegaram as coisas que davam certo no Pop Playtime, mudaram a mecânica principal do jogo pra uma que é terrível, que chega até a dar raiva às vezes. Ah, deve ter sido o botão. Aí, botão, vem pra cá, diabo. Cara, eu acho que essa é a pior coisa que eu já vi num jogo, mano. Isso aqui só deixa mais devagar tudo. Negócio mais ridículo. Mano, sério, que bagulho ridículo. Pelo menos a mãozinha do Pop Playtime é instantâneo, né? Isso aqui não tem o menor sentido. Artes que foram feitas no Paint muito mal otimizado, que no começo foi levado até como piada. Era impossível levar aquele projeto a sério, mas não sendo o suficiente, os criadores do jogo ainda criaram mais 4 jogos e mais um outro que vai lançar. Esses que pra comprar todos você teria que gastar mais ou menos uns R$100 ali. Isso para ter o resultado de mais jogos que cresceram como piada. E mesmo sem jogar nenhuma dessas continuações, eu assisti as pessoas jogando e gradualmente se decepcionando mais e mais com cada uma dessas experiências. Enfim, eu não vou ficar destilando ódio em cima dos criadores, eu sei que teve uma confusão recentemente envolvendo o Brasil e eles, que já foi resolvida, porém é uma crítica como eles desenvolveram esses jogos. Vendo no meu ponto de vista, parece que é algo feito de qualquer jeito, pra tirar dinheiro de um pessoal aí e continuar lançando o jogo pra sempre. Eu não vejo muito diferencial, não vejo muito terror, a história não me comove, os nomes dos bichos são usados como piada, e eu acho o jogo bem limitado em questão de tudo. O que sinceramente me faz pensar que eles não querem melhorar o jogo em si, mesmo que os próximos sejam bons ou que
que eles tenham algum diferencial, o primeiro jogo é o que deixa a primeira impressão de tudo. Continuar seguindo com essa marca, vendendo jogos por esses preços, tende a fazer acreditar ainda mais que é só uma farm de dinheiro em cima de algo que não tinha como agregar mais coisa. Bom, não foi feito pra mim, desculpa, não gostei. Mas o ponto disso tudo é que os casos de coisas que são feitas de qualquer jeito são casos raros de darem certo, quase que impossíveis, o que induz ainda mais a criação melhores. Um outro jogo que lançou no ano passado e que a maioria das pessoas que jogaram curtiram muito é o Amanda The Adventure, por exemplo. A mecânica de como as fitas funcionam e mudam a história dependendo do que você faz, pra mim foi algo muito legal de ver funcionando dentro do jogo. E também é mais um jogo que usa de mascote junto dessa parada de parecer infantil pra ser revelado uma história por trás. Mas por outro lado, é um jogo muito bom em todas essas questões, por mais simples que os gráficos pareçam. Mas indo para um outro tópico interessante de ser mencionado, Five Nights at Freddy's não teve nenhuma doação quando o Scott tentou fazer o financiamento coletivo há 10 anos atrás. Mesmo assim, ele correu atrás e arriscou publicar o jogo, o que realmente deu certo, e se tornou uma referência dentro do mercado de jogos de terror, que é simplesmente surpreendente um jogo crescer tanto dessa maneira feito por uma pessoa só. Eu sei que não é exclusivamente do FNAF isso, mas é algo que merece um mérito enorme. Crescer com esse ramo não é algo fácil, ainda mais hoje em dia que exige um esforço imenso em se manter relevante. Mas algo realmente conveniente é que os 3 jogos que eu usei como referência aqui na maior parte do vídeo, todos eles surgiram de forma independente e ganharam reconhecimento. Reconhecimento esse que acabou por criar um formato que é 880. Por mais que haja potencial de ser feito de um jeito extremamente bem feito, também existe a probabilidade de não dar muito certo, e isso no geral acontece com qualquer coisa na internet. É raro ver jogos bons de terror hoje em dia que dê pra se apreciar e aproveitar de forma positiva, mas mesmo gostando muito desses jogos que eu citei, exige muito esforço pra tentar criar algo novo se inspirando nesses jogos. Eu não digo que é impossível tirar algo bom deles, existe muita coisa que dá pra pegar como inspiração e adaptar de uma forma muito boa, porém é cada vez mais complicado ser criativo ao ponto de criar algo novo que chame a atenção do público. De qualquer forma, é muito benéfico pro criador conseguir chamar a atenção de um público tão fiel como é o desses jogos que eu falei. Existem criadores dentro do YouTube que se dedicam em falar sobre a história do jogo de maneira mais coesa possível. Mesmo que seja uma teoria, você consegue entender de onde as pessoas tiraram esses tópicos e explicam como tudo chegou até aquele ponto. E eu acho esse conteúdo muito criativo, de verdade. A maneira de como muitos deles produzem e se esforçam é demais. Enfim, muito obrigado por me assistir até aqui. Eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho com jogos de terror. Eu sou alguém que gosta bastante desse estilo de jogos, então eu achei que seria legal falar sobre, por mais que seja de uma forma meio rasa. E é isso. Obrigado de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.